Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma edição do Política em Debates, né, Rodrigo? Hoje, que dia é hoje, Rodrigo? Hoje é quarta-feira, 21 de março de 2018 e amanhã tem sessão extraordinária. Para quê, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde a você, Rogério, e aos amigos internautas que acompanham o Facebook do Diário da Região. Ontem, Rogério, o presidente da Câmara, logo no início da sessão, o vereador Jean Charles, anunciou aí a realização de uma sessão extraordinária para a votação de um projeto que não deixa de ser polêmico, que é, eles falam que não é reajuste nem aumento, mas a reposição inflacionária de 3% nos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários e servidores municipais, tanto da prefeitura quanto da própria Câmara Municipal. Mas não para por aí. Como essa reposição inflacionária também é prevista, segundo os vereadores, para os próprios subsídios, eles vão reajustar em 2,95 o salário dos parlamentares lá na casa. Então, o nosso repórter Vinícius Marques, também da editoria de política, está nesse momento lá na Câmara, porque está havendo uma movimentação frenética ali na casa para conseguir alguns benefícios desses projetos todos aí. Tentar aumentar o percentual que vai ser dado ao Edinho, de 3%. Por quê? Porque hoje existe uma elite dos servidores públicos de Rio Preto, cerca de 90 servidores, se eu não estou enganado, que está com o salário congelado porque atingiu o teto do funcionalismo. E qual é o teto do funcionalismo, Rodrigo? É justamente o salário do prefeito Edinho Araújo, que é em torno de R$ 15.300. R$ 15.300. Só para você ter uma ideia, Rogério, a gente já trouxe essa informação na edição impressa do jornal, que esse pequeno reajuste de 3%, ele representa o impacto na folha de pagamento da prefeitura de 1,4 milhão. Exatamente, 1.400.000 com 3% no salário do prefeito Edinho Araújo. Por quê? O aumento, quando aumenta o salário do Edinho, vai aumentar o salário desses 90, 100 servidores aí, na mesma proporção. E aí tem direito, tem obrigação trabalhista que a prefeitura tem que pagar, né, uma série de coisas. O efeito isso cascata, acaba né? Provocando um impacto aí de R$ 1.400.000. Se o reajuste for acima de 3%, esse impacto, claro, vai ser muito maior. Mas o Edinho, a equipe do Edinho fez uma proposta criando aí um bônus para o servidor assíduo, ou seja, aquele servidor que não falta ao trabalho. Acontece que o servidor público tem uma série de regalias que nós aqui da iniciativa privada não temos. Tem falta abonada, isso e aquilo, papapá. A proposta do governo justamente é evitar que ele use desses artifícios para faltar durante o mês e vá mais ao trabalho. Até a questão até da doação de sangue. Ou seja, hoje, entre os direitos dos servidores públicos municipais, está essa aberração que o Rodrigo está falando. Ele tira o dia para doar sangue e não tem o dia descontado, né? Não acontece nada, não é? Quer dizer, quer doar sangue? Vai doar sangue, bonito, importante, mas vai em um horário que não é o horário de trabalho, como todo mundo, não é verdade? E existe uma movimentação lá na Câmara, neste momento, para tentar manter esse dia aí que eles podem não ir trabalhar para doar sangue, abonar para doar, para não contar como assiduidade, quer dizer, como falta de assiduidade. Eles poderiam tirar esse dia durante o mês e ainda assim ter esse bônus de assiduidade. Quer dizer, não vai virar nada. É um desvirtuamento completo da proposta do governo. Em relação ao... 150, só para lembrar, hoje eles têm um vale alimentação aí de R$150, com a assiduidade, se ele não faltar durante o mês, esse vale alimentação pode chegar a R$300. Sim. Rogério, durante o aniversário de Rio Preto, comemoração do aniversário de Rio Preto, na última segunda-feira, lá na Swift com o prefeito,
A gente perguntou para ele sobre justamente essa questão do aumento, né? O Edinho fala como é uma reposição inflacionária das perdas que nós tivemos aí, inclusive com reajustes de impostos e tal. Ele não é contra o que ele fala aí, essa pequena reposição, né? Pequena reposição, mas que 1,4 milhões, se você for ver, milhão representa uma creche. Representa uma creche, é uma discussão a ser feita. E todo ano vai ser proposta essa reposição, né? Exatamente. E vai aumentando as despesas do poder público, né? Mas ontem durante a sessão, Rogério, o Edinho, ele foi inclusive alvo aí de protestos da ATEM, que é a Associação dos Trabalhadores na Educação Municipal, né? O pessoal estendeu lá faixas contra o prefeito, questionando ele colocando ele como uma espécie de um ditador, pela falta justamente de diálogo com a categoria. Ele fez toda essa negociação dessa reposição salarial com o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, que segundo a ATEM se comportou neste ano de maneira muito passiva em relação ao governo do prefeito Edinho. Verdade. Chamando o Edinho de ditador, né? Uma das faixas, né? A gente tem, né, Marcão, a gente já mostrou também que... Na verdade, a ATEM está com um problema que não é de hoje com o governo, né? É da gestão passada, né? Eles fizeram uma greve, se não me engano, em abril de 2016. Durante o governo Valdomiro. Durante o governo do Valdomiro. E olha que engraçado. Houve umas mensagens de WhatsApp, né, que chegaram ao conhecimento do governo e que aí então abriu um processo administrativo contra os servidores que participaram dessa greve. Combinando justamente. Exatamente, combinando doar sangue, porque quando eles doam sangue, eles não têm o dia descontado, no mesmo dia em que houve a paralisação, né? E aí, por conta disso e outras coisas mais, né, o governo abriu processos administrativos que, numa situação que pode chegar até a demissão dos servidores, mas isso não deve acontecer. Eles devem ser suspensos. Uma suspensão. E né? o ATEM, desde então, batalha, né, lá no gabinete com o prefeito para suspender esses processos. Há uma né? espécie de um pedido de anistia aí de anistias a esses pessoal, servidores. Porque o governo Valdomiro até, me recordo, eu estava lá até nesse dia, um grupo foi até o gabinete do prefeito, que eles não chegaram a ser recebidos, né? E o fotógrafo oficial do prefeito na época registrou os grupos de servidores que estavam se manifestando em frente da prefeitura para fazer o cara crachá, né? Todo mundo foi fotografado lá, até um ato até que deixou o pessoal desesperado, porque eles estavam se manifestando pedindo melhores condições de trabalho, principalmente na educação, e o governo retalhando, né, no mesmo momento. Rodrigo, e além desse protesto da ATEM na Câmara, né, focando na figura do prefeito, o prefeito parece que não está num bom momento, né? Ontem ele deu uma entrevista, meio em tom de desabafo, cobrando aí serviço dos secretários, né? O governo já está aí no 15º mês e até agora não disse a que veio, né, Rodrigo? Muito provavelmente, Rogério, como o próprio prefeito Valdomiro Lopes, o Edinho deve ter pesquisa. Os governos trabalham aqui, os governos municipais trabalham muito em cima de pesquisa, de avaliação. O Edinho também deve ter suas pesquisas. Então a manifestação dele não é por acaso. E me surpreendeu, no dia do aniversário da cidade, no corte do bolo, integrantes até do gabinete que eu conversei ontem, lamentaram os gatos pingados que haviam durante a festa. Dava para contar nos dedos a quantidade de secretários que estavam ali, acompanhando o prefeito. Vereador, então, chegou atrasada a vereadora Karina Caroline. Estava lá o secretário, o Pedro, da Agricultura. O Pedro Pesuto. Também o Pedro Ganga, da Cultura. A secretária da Mulher também estava lá, a Maureen Cury. Eu pessoalmente não cheguei a vê-la, mas ela estava distante, né? E vereador, ninguém para cantar o tradicional parabéns com o prefeito. Isso, o governo está esvaziado, isso, Rodrigo? Você
veja bem, Rogério, o aniversário de Rio Preto é um momento do governo se mostrar unido, mostrar força, estar presente. Inclusive o prefeito, ele ficou numa situação que lá também ele sofreu um protesto pelos moradores ali da favela do Vila Itália. Então a gente percebeu uma movimentação do staff do prefeito que ele ficou isolado e até com possibilidade de realmente os moradores cobrá-lo diretamente, como aconteceu quando ele foi entrar na saída, né? Na saída dele quando ele foi entrar no carro. Foi um protesto pacífico, mas faltou respaldo ali para o prefeito, né, não passar esse tipo de situação. Ou seja, o governo vive um mau momento, né, Rodrigo? E ele foi duro ontem na cobrança dos secretários. Pediu ânimo, energia redobrada, que ele vai cobrar, diz que não vai admitir corpo mole. Ou seja, você está falando isso é porque tem coisa acontecendo, né? Ele fala só Quem conhece o Edinho há muito tempo, ali diz que, olha, publicamente ele nunca admitiu que ele vai fazer uma reforma no secretariado. Inclusive ontem, no encontro que ele teve com a cúpula do PRB, que teve aqui o presidente nacional do partido, o Marcos Pereira, ex-ministro da Indústria, o prefeito disse que cumpriu todos os acordos com todos os partidos que o apoiaram na eleição de 2016. Ou seja, agora o prefeito está apresentando também, os partidos apresentaram a fatura e ele também agora vai cobrar serviço. O fato é, Rodrigo... Mesmo porque você sabe que lá na Câmara há vereadores com influência política para angariar votos contra, inclusive, o governo, que tem vereadores que está trabalhando em duas canoas, né? Na frente do prefeito, o cara é governista e por trás ele articula ele sabota também, o governo. Ele sabota também o governo. A gente já percebeu isso. Isso está acontecendo. Vereador influente, né? O Rodrigo, então, e além disso, né? E que quer espaço. Isso que eu ia falar. Tem vereadores ali que querem espaço. Paulo Paulera é um vereador importante, ex-presidente da Câmara. Não esconde de ninguém que quer voltar das cartas na Secretaria de Serviços Gerais. Só que a Secretaria de Serviços Gerais está com o PRP. O Ulisses Ramalho é presidente municipal do PRP. Que também tem voto na Câmara, né? E tem o Pedro Roberto. Quer dizer, isso aí já é acordo de campanha. Mas em algum momento, o Fábio Marcondes também é outro vereador que agora que resolveu a situação judicial dele, né? Momentaneamente, também momentaneamente, tem coisa ainda. O processo vai voltar para ser analisado. Quer espaço no governo. É um vereador forte, articulador, ex-presidente da Câmara também, né? E não bastasse, Rodrigo, não tem dinheiro, né? O Edinho contava com um empréstimo de 200 milhões da Caixa Econômica Federal para conseguir fazer algumas obras, alguns serviços, como recapeamento, obras de infraestrutura, reformas de prédios públicos, como a pista do Eldorado, que está até hoje lá em frangalhos, uma pista que já foi referência nacional, e a Caixa... O dinheiro estava quase para sair até que a Caixa deu para trás e suspendeu aí geral, né? E ele não pode contar com esse dinheiro. Até por escândalos envolvendo o vice-presidente, né? Vice-presidente da Caixa. Outra coisa, os 35 milhões que já era para estar no orçamento para a duplicação ainda não estão, pelo que eu estou sabendo. A não ser que tenha sido publicado, mas ontem eu conversei no gabinete do Edinho e eles disseram que até agora não tem informação se esse dinheiro se esse dinheiro foi colocado no orçamento da União. E sem esse dinheiro a obra vai parar ou vai andar a passos de tartaruga. A gente percebe, Rogério, que o governo, o Edinho, a gente passou o primeiro ano. Foi aquela coisa que, olha, eu coloquei a casa em ordem, eu corrigi os projetos que estavam aí, que teriam sido feitos teriam problemas, por exemplo, a questão dos corredores de ônibus, projetos que passaram por ajuste que o Edinho herdou do ex-prefeito Valdomiro Lopes. Agora que o prefeito deve ter caído na realidade, é o seguinte, ele quer tocar o barco, quer deslanchar a administração, mas ele se sentiu preso.
E aí é aquilo. Quem vai pagar a conta? O secretariado. Exatamente. Ontem, por exemplo, ele reclamou da educação, né? Em especial da situação das escolas municipais que estão sendo aí alvo de vandalismo, de roubo, né? O Diário, inclusive, tem uma matéria muito interessante na edição desta quarta-feira, de hoje, sobre essa situação. Quer dizer, as escolas viraram aí um grande alvo da bandidagem. 45 escolas invadidas e a sensação que nos passa é que o governo acredita que isso é normal. Aceita a situação de maneira pacífica. Perdeu o controle, né? O prefeito fala que os pais e a família têm que participar a sociedade organizada. A Associação de Pais e Mestres devem assumir, abraçar a escola. Ou seja, ele mas demonstra a gente não vê aí o município dando abertura para que isso aconteça de fato. E ao fazer esse pedido, ele demonstra também que não está dando conta, não é? De certa forma, sim. E agora, um ponto que a gente tem que destacar e lembrar é que essas invasões a escolas com roubos, vandalismo, começaram depois que o próprio Edinho, por uma questão aí alegada de corte de despesas para fechar o caixa de 2007, mandou embora cerca de 500 anjos da guarda, homens que faziam a vigilância dessas escolas. Então é difícil ele cobrar agora a secretária, não é? Sei lá, bom, é questão de opinião. Outra coisa que está no meio disso tudo ainda, surge surge o escândalo aí dos portos, né? A revista Veja trouxe uma reportagem no final da sexta-feira da semana passada, falando aí do envolvimento do tal Coronel Lima. Coronel Lima é um amigo do presidente Michel Temer, que não tem cargo no governo, que teria intermediado uma reunião entre o Grupo Libra, um grupo poderoso, que contribuiu na campanha do Michel Temer de 2014. Acionistas das empresas doaram 1 milhão para a campanha do Michel Temer. Empresa que tinha problemas lá com o governo federal, dívidas, algumas coisas assim e tal, e que pediu ajuda ao Coronel Lima. Coronel Lima teria, aí, segundo a revista, intermediado uma reunião entre a empresa e o governo federal, onde? Na Secretaria Nacional de Portos, isso em 2015. Em julho, a empresa pediu uma renovação do contrato no Porto de Santos. A Veja conseguiu mensagens de celular de uma conversa entre o Coronel Lima e um dos donos do Grupo Libra em agosto. E no dia 3 de setembro, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Portos, prorrogou o contrato da Libra no Porto de Santos por 20 anos. E o ministro era o Edinho Araújo. Mas o importante até ressaltar, você trouxe isso com destaque na coluna do Diário, esse envolvimento do prefeito. Na edição de sábado. Justamente. Mas a gente não vê, a gente até procurou se havia uma investigação oficial envolvendo até o prefeito Edinho, né? Seja na Polícia Federal, no próprio Supremo Tribunal Federal, porque na época também ele era deputado federal. Licenciado. E não há. Quer dizer, o que existe... Aliás, o Edinho nega, inclusive, a investigação... ele nega que ele tenha se encontrado com o Coronel Lima. Ele nega e nega e também não se lembra se encontrou com o representante do Grupo Libra. Diz que fez tudo dentro da lei, não é isso? Justamente. E que não há nada contra ele. E realmente, a princípio, não há. Edinho não está nem mesmo sendo investigado nesse processo. Que, aliás, não tem a ver com essa questão de 2015. O presidente Temer é investigado, ele e o Coronel Lima, por conta do decreto dos portos de 2017, quando o Temer já era presidente, em 2015 ele era vice-presidente, e o Edinho já nem no governo federal estava, já era prefeito em Rio Preto. Já fala que já não tinha nenhuma ligação. Bom, né, com esse... Agora é saber se essa investigação aí vai conseguir elementos que cheguem ou não
ao prefeito Edinho Araújo, na época em que ele era ministro. Inclusive, nós vamos acompanhar se respingar no Claro, prefeito. Com claro, certeza a gente claro. vai estar divulgando. Rodrigo, outra coisa, mudando de assunto, Supremo vota amanhã o habeas corpus da defesa do presidente Lula para tentar evitar a prisão. O que você acha? Você acha que dá para apostar num resultado lá no Supremo? Olha, Rogério, é complicado, é uma situação complicada, porque a gente está na boca da eleição, né? Esse julgamento aí vai ser fundamental para definir aí a condução do processo nos próximos meses. Pelo que eu conversei até recentemente com o diretor do Fórum de Rio Preto, o Dr. Paulo Marcos Vieira, ele, na opinião dele, ele que é um juiz técnico jurídico, ele falou, olha, se tudo transcorrer dentro da normalidade, o ex-presidente Lula teria que ser preso por conta do julgamento lá no TRF4 da confirmação da condenação dele, né? E aí a chapa vai esquentar, né, Rodrigo? Aí o problema é o temor que ocorra aí uma convulsão social. Creio eu que seja difícil, mas a militância do PT e aqueles que defendem o projeto político do presidente Lula vão querer botar fogo no país, né? Ao mesmo tempo, tem o grupo contrário também, que já protestou contra o Lula lá no Rio Grande do Sul, né, Rodrigo? Existe Bagé, né? dos dois lados aí, né, uma torcida contra e outra torcida a favor, né? Se as manifestações ficarem na troca de argumentos, que a gente sabe que não é bem assim, que a situação só vai agravando ainda mais os ânimos, né? É complicado daqui a pouco na política a gente ter times de futebol, né? Falando em time de futebol, falando em confronto, em disputa, para terminar, a chapa também está esquentando aqui em São Paulo, né, Rodrigo? Com o lançamento com as prévias do PSDB no domingo, que escolheu aí por 80% dos votos internamente entre os filiados do PSDB, que o prefeito de São Paulo, João Dória, será o candidato do partido a governador. A coisa começou a se complicar na base aliada do governador Geraldo Alckmin na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque o vice-governador Márcio França, vice-governador do Alckmin, também é candidato, já começou a atacar o João Dória, dizendo que ele não tem palavra, porque lá atrás ele assinou uma carta dizendo que cumpriria o mandato de prefeito de São Paulo nos 4 anos, né, integralmente. Então o França já foi para cima e a bancada do PSDB reagiu na Assembleia, aliás, com um discurso de um deputado aqui da região, o deputado estadual Marco Vignoli, de Catanduva, falou um monte contra o França. Inclusive assumiu a liderança da bancada. Assumiu a liderança da bancada. Falou um monte contra o França e o subtexto é que o PSDB, se o Márcio França continuar a atacar o Dória, vai fazer oposição ao França, que assume o governo do Estado provisoriamente a partir do dia 7, quando o Alckmin tem que sair para ser candidato a presidente. A bancada de 20 deputados do PSDB ameaça fazer oposição ao Márcio França. Resumo da ópera, é um péssimo negócio para o Alckmin, né? Ver a base rachada no estado dele, para o projeto dele para ser candidato a presidente é muito Rogério, ruim, né? Cá entre nós estava escrito nas estrelas que o Dória levaria as prévias do PSDB, né? Sim. Tanto é que ele tinha o apoio de praticamente todos os tucanos aqui da Não região. havia opção no PSDB, né? Não, ele tinha um apoio, por exemplo, do senador Aloysio, do dos deputado 3 Vaz de deputados Lima, da região. Então é complicado. O Márcio França teria um compromisso já com ele, seria o candidato do governador Geraldo Alckmin. E agora o Alckmin, uma questão até partidária, vai ter que engolir o João Dória. Vai ter que engolir o João Dória. E como o PSDB, olha, os tucanos é complicado. Como é que como é que o PSDB vai virar as costas para um governo do Márcio França, sendo o governo? De certa forma, toda a estrutura do governo do Márcio França é montado pelo PSDB. Agora,
Agora os cargos em comissão, agora uma os coisa, apadrinhados que estão aí há décadas. Agora uma coisa é certa, o ex-prefeito Valdomiro Lopes, né, que é PSB, que apoia o Márcio França, é homem ali da confiança, tá junto com o Márcio França, né? Ele é o cara que leva os prefeitos da região para audiências no Palácio dos Bandeirantes com o vice-prefeito Márcio França. Já avisou numa entrevista a uma emissora de rádio aqui em Rio Preto que vai rolar a cabeça, né? Que o Márcio França vai trocar quem é tucano e não o apoia. Agora resta saber se ele vai ter bala para fazer isso, né? Então, o que acontece aqui também, o que rola em São Paulo tem reflexos imediatos, quase que imediatos aqui na região. Nós vamos entrar num processo eleitoral em que os deputados vão tentar, de todas as formas possíveis, a reeleição. O que a gente projeta é um distanciamento do ex-prefeito Valdomiro Lopes do grupo político aqui do governador Geraldo Alckmin. Vaz de Lima e Valdomiro, desde que perderam a eleição rompidos em 2016, estão trocando farpas. O Vaz de Lima, toda oportunidade que ele tem, ele lança um petardo contra o Valdomiro. Então você vê que a realidade de São Paulo ela já é refletida já tá aqui na região, já é uma realidade aqui. Então, pouco mudaria, né? Mas o fato é isso, né, Rodrigo? É péssimo pro Alckmin, né? Ter uma base rachada no Estado, no próprio Estado. Gente, olha, o Marcão já tá dando o sinal aqui que o nosso tempo tá para lá de estourado. Mas, Rogério, antes da gente terminar, aqui a gente vê algumas pessoas comentando. Por exemplo, Senil Vansan fala sobre suspender também as regalias do prefeito e vereadores, começando a dar exemplos aos funcionários públicos. Foi um dos comentários. O Vinícius Verzanetti aqui fala vergonha dessa cidade. A Maria Cecília Oliveira, obrigado pela participação, Maria. O país está um caos, ninguém responde por seus atos como deveria ser. Todo mundo se safa. Se não se safa, está preso. Está cheio de regalias na cadeia. Este país nunca vai ser sério? Ela faz um questionamento. É uma boa pergunta. É uma boa. Nós vamos enfrentar o processo eleitoral. É mais uma possibilidade. A gente olhando a realidade, não dá para dar uma resposta positiva para ela não, né? O processo eleitoral está aí para a gente, Maria. Tentar mudar, né? Tentar transformar o país aí pelo menos uma situação um pouco melhor. Né? Com menos desordem, né? E quando até o prefeito Edinho fala, e outros prefeitos municipalistas falam também, a coisa começa aqui pelo município, né? Melhorar a nossa realidade. Isso é verdade. Eu não sei qual especialista no assunto falou sobre isso na época da Operação Lava Jato, já recentemente, né? Que a grande corrupção está nos municípios, né? E a gente não percebe, a gente fica muito focado em Brasília, em São Paulo, e aqui também tem corrupção. Quer dizer, o Ministério Público, os vereadores precisam ficar mais atentos, precisam fiscalizar o poder público, né? E denunciar, e ir atrás. E não só pensar em se agregar ao governo. Para conseguir benesses, né? Porque parece que nos municípios não há corrupção, e não é verdade. Um dos grandes maus, Maria, é que a gente percebe que projetos pessoais se sobrepõem a toda a coletividade. Isso é um princípio aí da corrupção. É isso aí. E também diminuir um pouco o tamanho do Estado, né, Rodrigo? Quanto menos Estado, menos corrupção, né? Infelizmente, embora a esquerda pense diferente, né? Quer dizer, empresa daqui, empresa, você vê igual a Prefeitura de Rio Preto, né? Você tem aí 3 empresas em COP, EMPRO e MURB, você não sabe para que serve, só dá problema, nicho de corrupção, né? Mas é isso aí. E agora, eleição tá aí, né, gente? A chapa só vai esquentar a partir de agora. Como foi o nosso papo hoje, né, Rodrigo? Paulo Rocha pergunta para mim, e o projeto do milhão como andas? Está nas comissões, Paulo. O projeto está tramitando na casa, esperando o último parecer da Comissão de Justiça para ser levado ao plenário. Perfeito. Gente, muito obrigado pela audiência, bastante gente participando hoje. Muito obrigado a todos vocês, continuem assim. A gente agradece a participação e a audiência. Até a próxima quarta-feira. Rodrigo, valeu. Até a próxima, pessoal. E lembrando que o programa aqui, Política em Debate, ele fica
no Facebook do Diário, e você pode continuar debatendo lá. E assistindo a reprise, a gente espera que você nos acompanhe aí. Até a próxima semana.